eu acho que esse é um bom gancho para uma pergunta que eu pulei aqui e guardei para que acho que é importante a gente falar, né? Porque o que a gente vê, eu não sei em que pé tá esses dados agora, mas me parece que o Brasil há uma prevalência de ansiedade relativamente alta em relação a outros países. E agora a gente está discutindo um outro exemplo aqui de um ambiente específico, que seria a pós-graduação na universidade, aí a prevalência de ansiedade e depressão parece que é maior, né? O que você vê, professora, nesses ambientes, talvez olhando, vamos falar do Brasil primeiro, o que você vê no país de um modo geral que talvez possa explicar isso? Assim, colocando em outras palavras, né? Por que tem tanta gente tendo problema em lidar com ansiedade no nosso país? É uma questão, enfim, se é alguma questão relacionada a trabalho, imagino que devam ter questões sociais, culturais, enfim. Olha... Granadinha, mas tudo bem, vamos lá. Várias granadinhas. Essa foi interessante, que ontem eu estava numa banca de doutorado, que essa foi uma das perguntas que a gente debateu. Ah, é? Olha que legal. Então, assim, a gente sabe que o Brasil, dentre os países da América Latina, tem uma prevalência um pouco maior de depressão e ansiedade. Um pouco maior seria assim, no mundo inteiro é 8%, nosso é 9%, 10%. Né? É uma diferença, mas não é assim... Né? Isso falando da população em geral. Sim. Quando você vai para graduandos, é bem maior. E pós-graduandos também é alta, mas não é tão alta quanto os graduandos, quer dizer, quem está fazendo faculdade. Ah, é? Então, nos graduandos é maior do que nos pós-graduandos? Então, um dos nossos estudos, que é o do Psicovida 2, a gente estudou a saúde mental de toda a comunidade universitária, docentes, discentes de graduação e de pós-graduação e técnicos administrativos de todo o Brasil. Então, foi 4.400 respostas e tal, e o tema da tese era esse. E o que a gente observou é que, em termos de sintomas de depressão e ansiedade, quem tem as maiores taxas são os estudantes de graduação, quer dizer, que estão fazendo a graduação. Alguma graduação específica? Não. Aí a gente não consegue estabelecer isso ainda, mas os campeões assim são os graduandos, depois vem os pós-graduandos, depois vem os técnicos administrativos e, por último, os docentes. E isso é algo que esse dado é algo que é visto em outras universidades? Então, esse dado é de universidades do Brasil inteiro. É mais representado pelo Sudeste, acho que 30 e poucos % dos dados são do Sudeste, mas são dados do Brasil inteiro. E não é só no Brasil. Assim, então, assim, agora a comunidade científica está se deparando com essas questões, né? E está se pensando assim, por quê? Né? Por quê? É o que eu ia perguntar agora. Então, aí tem, assim, no caso do Brasil, esse estudo foi feito no Brasil. A gente tem uma desigualdade social muito grande. A gente passou por um período político, social, econômico dificílimo recentemente, né? Em que as perspectivas para quem estava na universidade eram péssimas. Né? Da pós-graduação, então, né, as bolsas não eram reajustadas e você não podia fazer pesquisa, você tinha que ficar em isolamento. Então, assim, houve uma pressão por produtividade enorme. Então, assim, na pós-graduação, a gente tem uma ideia assim, de coisas que podem estar afetando. Então, a gente fez até um estudo com inteligência artificial para prever os sintomas de depressão a partir dos estressores na pós-graduação. Então, a gente viu que pressão por produtividade, pressão para cumprir prazos, preocupações financeiras são fatores super importantes para prever os sintomas de depressão. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no nosso fazer ciência, né? Nessa métrica de produtividade. Na graduação, a gente tem que olhar mais detidamente para esses dados. Né? A gente está fazendo isso agora, a gente tem dados de depressão, ansiedade, burnout, enfim, de graduandos, pós-graduandos, docentes, discentes. Mas, assim, se a gente olha no panorama assim, para esses diferentes grupos, os graduandos e os pós-graduandos têm mais instabilidade financeira. Né?
Os docentes têm muita pressão, a gente trabalha muito, tem uma série de coisas, mas a gente tem uma estabilidade financeira. Sim. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Então, esses dados foram colhidos durante a pandemia, que, né, cursou com uma série de problemas, de inseguranças e tal, mas dados pré-pandêmicos já mostravam que tinha uma alta prevalência de depressão e ansiedade. Na graduação. Na graduação também. Curioso. Eu já tinha ouvido falar da pós-graduação e eu me lembro, porque eu vivenciei lá, não vou dizer que eu cheguei a sofrer algo de grande gravidade, né? Mas eu me lembro, assim, da estrutura, né? Uma série de aspectos inerentes ao funcionamento que, bom, trazia algum grau de sofrimento, né? E eu lembro de ter colegas, já tive colegas, inclusive, que abandonaram, né? Sim. Tiveram problemas mais graves e acabaram efetivamente se afastando. Mas eu não sabia da graduação, assim, né? Ouço histórias, né? Claro, de colegas e próximos, assim, mas me pegou de surpresa. Achei curioso na graduação a prevalência é maior do que na pós-graduação. Talvez a estabilidade ainda é maior, a incerteza é maior, né? E talvez seja o início da vida, assim, de que você muitas vezes deixa a sua cidade, você passa a ter que ser uma pessoa mais independente. Você está mudando o seu círculo de amizades. Você está começando numa vida adulta cheia de incertezas, né? Se a gente pensar dos grandes centros urbanos expostos à violência, expostos a várias vulnerabilidades, se a gente pensar também que a universidade ela também passou a ser mais diversa, então você tem pessoas com backgrounds socioeconômicos, às vezes, né, muito desvantajosos. Então, a ideia desses dados é assim, a gente pensar sobre quais são os fatores onde a gente tem que atuar. Então, assim, a gente quer ter uma ideia, não, o problema é apoio social. Então, a gente viu, por exemplo, que tem uma alta correlação entre a sensação de solidão e a depressão, assim como para a ansiedade, para o burnout. Então, e isso foi mais evidente ainda durante a pandemia, né? Então, assim, a inclusão social é importantíssima. Como a gente acabou de discutir, né? Somos animais sociais, né?